Olá, meu nome é Jefferson Lázaro, tenho 31 anos. Nasci em Recife, hoje moro no Rio de Janeiro. Bora partilhar? Aos 3 anos de idade, a minha mãe biológica sofreu um acidente e foi atropelada por um ônibus. E todos os dias ela me deixava no orfanato para quando voltasse do trabalho ele me pegava para levar para casa. Então ela não voltou pelo motivo de ter sido acidentada. E aí uma família me criou, me levou para casa e me criou. Nesse momento eu fui tendo uma vida normal, de criança normal. Fui crescendo com a família e até então aquela era a minha família porque eu não tinha lembrança nenhuma do meu 0 até os 3 anos. Eu fui sendo criado por essa família. Até então, mais ou menos uns 6 anos, eu fui começando a perceber algumas diferenças entre os irmãos. E diferença essa que era muito grotesca, a diferença em alimentação, em questão de limpeza, por exemplo. Eu já não podia mais colocar a minha roupa no cesto para que minha mãe pudesse lavar, eu já tinha que lavar as minhas roupas. Se ela fizesse uma comida bacana e eu quisesse repetir, eu já não podia porque era dos irmãos. Então a diferença é que eu fui crescendo com isso, que particularmente ruim, mas eu filtrava, guardava para mim e ia vivendo com essa dificuldade. Até então que eu fui criado numa família com 4 irmãos, eu tinha a irmã mais velha que criava os outros 3, e essa irmã mais velha que foi o ponto principal da minha vida, porque ela começou a ajudar a me criar, ela começou a me dar educação, me dar carinho, atenção, algo que eu não tinha muito com minha mãe que me adotou. E eu percebia a diferença que era muito grande porque ela tinha isso com seus filhos e comigo não. Só que graças a Deus a minha irmã, que era a filha dela mais velha, supriu essa minha carência de carinho e atenção. Então eu fui tendo grandes dificuldades, das que vocês imaginarem. Até que a mais difícil era quando acontecia alguma coisa dentro da minha casa, por exemplo, algo sumia e a minha mãe automaticamente já dizia que era eu. Só que a gente sabia quem era, a gente tinha um irmão que era um pouco problemático e esse irmão fazia esse tipo de coisas. E ele chegava e dizia que era eu, minha mãe automaticamente, por ter diferenças, já dizia que era eu mesmo, não queria saber. E com isso eu sofri algumas consequências. Levava surra, ficava de castigo e outras coisas que eram muito desagradáveis. E aí, só que algo muito maior, algo de muita tristeza, foi até o momento que esse meu irmão problemático, ele tentou abusar sexualmente de mim. Particularmente, abusou sexualmente. Eu não tinha muita noção e muito constrangido, eu ficava calado, que eu sabia que se eu contasse isso para a família, ia gerar um problema muito grande, né? Porque tinha um irmão que era militar, então eu sabia que ia ser uma confusão muito grande. E eles já não tinham uma vida muito legal, eles já não era muito harmônico entre eles mesmo. Então eu preferi ficar com essa sequela guardado comigo, sem partilhar com ninguém. Eu não comentava com minha irmã, não comentava com minha mãe, não comentava com ninguém. E aí, com isso, eu comecei a criar dentro de mim uma grande vontade de sair da minha casa quando eu completasse uma certa idade, que eu pudesse viver a minha vida, já que eu tinha tanta diferença, né? Então eu particularmente queria viver a minha vida sozinho e para que eu não sofresse mais abusos, não sofresse mais questão de você é da família, você não é da família. Então eu comecei a caminhar minha vida sozinho, com esse meu pensamento. Então aos 15 anos de idade eu saí pela primeira vez da minha casa, até que a minha madrinha perguntou por mim, minha irmã e minha mãe falaram que eu tinha saído de casa, a minha madrinha me convida para morar com ela. Então fui morar com ela, a minha vida começou a voltar ao normal, não contei nada para minha madrinha, minha vida seguiu. Comecei a estudar, a trabalhar, até que chegou um dado momento que minha madrinha recebeu uma proposta de vir morar no Rio de Janeiro. E aí minha madrinha chegou em casa e falou para mim que iria morar no Rio. E me perguntou se eu queria vir morar com ela. Eu aceitei. E aí aqui no Rio de Janeiro começa a minha história com a Igreja Católica, começa a minha história com Jesus, começa a minha história na minha caminhada. Foi quando eu cheguei no Rio
se eu não me engano foi finalzinho de 2003. E aí, chegando no Rio, vim morar numa família, nessa casa de família, que é a família da minha madrinha. Todas elas são católicas, todas elas frequentam a igreja, participam de grupo de oração, participam dos movimentos. E aí eu comecei a frequentar. Fui convidado por uma pessoa para ir à missa. Eu particularmente nunca tinha ido à missa e fui, não entendi em primeiro momento, mas aí comecei a frequentar, até que então eu comecei a me identificar com a missa. Me identificando com aquilo, eu comecei a gostar, comecei a conhecer pessoas, e aí participei do grupo jovem. E nesse grupo jovem conheci várias pessoas bacanas e aí minha vida começou a caminhar, de maneira que eu estava esquecendo, posso dizer, o meu passado. Não estava apagado, mas estava já esquecendo, porque era pessoas novas, era estado novo, era contato com a igreja católica. E aí eu comecei a ir às missas todos os domingos, frequentar o grupo jovem todos os sábados, até que chegou um amigo que descobriu que eu cantava, que eu tocava, e queria que eu cantasse na igreja católica com eles, na missa. Só que tinha questão de ser batizado ou ser crismado, e eu não tinha noção, porque eu não tinha muita lembrança, né, da minha infância. Então falei que eu não sabia se eu era batizado ou se eu era crismado, até que eles me deram a sugestão para que eu pudesse me batizar e me crismar. E aí eu fui fazendo tudo isso, me batizei, me crismei, e quando eu recebi o sacramento, eu comecei a cantar na missa todos os domingos. E aí cantando na missa do grupo jovem, e comecei a me engajar em pastorais, e montei um ministério, e minha vida começou a caminhar. Comecei verdadeiramente a conhecer a Jesus Cristo, comecei verdadeiramente a conhecer o amor que Deus tem por nós. Toda a dificuldade que eu vivi, toda a dificuldade que eu passei, quando eu conhecia a Deus, eu começava a me perguntar por que eu vivi tudo aquilo. E eu via porque talvez seria necessário para que eu pudesse hoje ser uma pessoa melhor. Pessoa que caminhasse com Deus, caminhasse com muita força de vontade, com muita fé, com muita coragem. E aí minha vida com a Igreja Católica começou a caminhar, começou a tudo a dar certo. E aí tive um relacionamento muito bacana e fui vivendo e fui conhecendo o mundo da Igreja Católica. Até que chegou o momento da Copa, ano passado, eu comecei a trabalhar com a banda secular, que eu produzo, e eu sou produtor artístico, músico também, sempre toquei com banda secular. Em Recife, inclusive, eu trabalhava com banda secular. E aí eu comecei na Copa a trabalhar, e todos os dias shows, e eu comecei a parar de ir à missa, parar com meus compromissos que eu sempre tive, desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E foi onde tudo começou a dar errado na minha vida. Começou os conflitos, começaram as brigas, e as coisas dando errado, e eu não estava entendendo, só que naquele momento eu estava cego, porque eu estava preocupado mais com a banda, né, com o meu trabalho secular. Foi quando meu relacionamento chegou ao final, a minha vida desmoronou, né, foi por água abaixo, e eu, assim, sem direção nenhuma, né, sem saber para onde é que eu ia, como é que eu ia fazer. Moro só no Rio de Janeiro desde quando cheguei. Morei muito pouco tempo com minha madrinha, com essa família que me apresentou à igreja. E aí eu comecei a ficar sem direção, sem saber o que fazer. Porque sozinho, né? Porque a pessoa que me apoiava eu já não estava mais com ela. A pessoa que sempre estava do meu lado ali, me levando, me carregando. Todas as vezes que eu estava fraco, me botava para cima, já não tinha mais ela. Então tudo era Jefferson e Deus, só que eu já tinha largado Deus. Já tinha esquecido dele. E aí as coisas começaram a piorar. Eu comecei a ter problemas no trabalho, problemas com amizades, e até que então chegou um certo momento na minha vida que eu perguntando a Deus por que tudo isso estava acontecendo comigo, ele me deu um estalo e eu tinha que voltar para ele. Eu tinha que voltar para a casa do Pai. Então, no dia seguinte eu liguei pro pessoal da banda, falei que eu não ia seguir mais com eles, porque eu não estava muito bem, estava passando por problemas particulares. E aí procurei meu pároco, fui na minha paróquia, me confessei, comecei a conversar com ele, passei todos os meus problemas que eu estava tendo no meu relacionamento, que eu queria tentar reatar, mas eu não estava conseguindo. Mas primeiro de tudo eu tinha que voltar para Deus. O padre foi, me absorveu, aí voltei a comungar, comecei a voltar a ir à missa. E aí, muito engraçado que as coisas começaram a dar certo tudo muito rápido. E quando as coisas começaram a dar muito certo, eu comecei a me perguntar por que Deus estava me dando tudo isso de novo. Porque
Nossa, eu fiz tanta coisa, sabe? Eu conheci o amor de Deus, depois eu acabei largando, abandonando. Quando eu voltei, ele começou a me dar tudo de novo. Eu voltei a cantar na igreja, sabe? Voltei a viver, voltei a estar bem comigo mesmo. E minha vida começou a brotar, que nem flores, né? Começou a brotar. Só coisas boas, só coisas bacanas, só coisas legais. Deus me confiando, Deus me dando coisas novas, me dando missão, me dando tudo de melhor. Hoje eu sou vocacionado da Comunidade Católica Shalom. Tive a graça de ser vocacionado. Hoje eu, graças a Deus, caminho com a igreja, caminho com a comunidade, caminho com Deus lado a lado, e é algo que definitivamente eu nunca mais vou largar. Definitivamente eu sei que Deus me ama muito. Então tudo que eu passei não é nada. Tudo que eu vivi, todas as dificuldades que eu vivi familiar, todas as dificuldades que eu tive com minha família, com minha mãe, com a diferença, não é nada que o amor que Deus sente por mim. Nada. Eu sei que Deus me ama muito, me quer muito bem, quer do lado dele, e a partir de hoje nunca mais irei largar. Porque Deus me confiou, Deus me deu a graça de hoje estar aqui com você, de hoje estar vivo, pelo fato de ter vivido um problema muito grave de saúde. Hoje sou uma pessoa que não bebo, não fumo, nunca bebi, nunca fumei. Não sou uma pessoa que vive no mundo, uma pessoa maluca, que tive tudo para ser, mas Deus me teve misericórdia da minha vida e me resgatou novamente. Então, de maneira nenhuma, me afastarei de Deus nunca mais. E é isso. Hoje eu sou de Deus para sempre. Oi, se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, eu tenho certeza. Então, por favor, dê um like aqui no vídeo. Sou a Sara, criadora do Bora Partilhar. Quero agradecer ao Jefferson pela partilha dele, pelo sim, por expor a ação de Deus na vida dele. E quero convidar você também a partilhar, a contar sua história aqui no canal. Envie o seu vídeo, eu vou deixar o link explicando como você pode fazer isso na descrição desse vídeo, tá? E aí eu quero te convidar também a ser nosso amigo fiel, fazer parte dessa família Bora Partilhar, se inscrevendo no canal. A gente tem vídeo novo toda semana agora. E você pode, se você é novo aqui no canal, se você nunca viu nenhum vídeo, é o primeiro vídeo, procure que tem testemunhos, é tudo testemunho, 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 tudo história com Deus. Tenho certeza que Deus pode te falar muito mais ainda através de outros vídeos. Então, interaja com a gente, se inscreve, curte, compartilha, deixe seus comentários no final desse vídeo aqui que eu quero saber a sua opinião. E é isso, eu rezo pelos inscritos. Se você quiser falar comigo, me siga nas redes sociais, @BoraPartilhar. Um beijo e até semana que vem. Tchau!